Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Olha, nós recebemos uns materiais bem instigantes, que propõem uma visão diferente para um símbolo bíblico que todo mundo conhece, o fogo. E se esse fogo que a gente lê, sabe, desde lá de João Batista até o Apocalipse, não fosse só chama ou só uma metáfora para purificação, juízo, mas algo, assim, vivo? Exato. É uma ideia forte, né? A pergunta que essas fontes levantam é justamente essa: será que o fogo bíblico, em vários lugares importantes, poderia ser entidades angélicas, seres de fogo? Certo. E a nossa ideia aqui é mergulhar nessa interpretação específica que os textos chamam de teologia de impacto e ver como ela conecta o famoso batismo de fogo do João com o fogo lá do Apocalipse. Buscar as semelhanças que essa teoria propõe, né, na origem, na função. Ok. Então, vamos lá. A tese principal, quer dizer, é que quando a gente lê fogo, ou tipo, serpentes ardentes serafins, nesses contextos específicos, claro, talvez a gente devesse pensar em anjos agindo, emissários de Deus. Isso. E o interessante é por onde eles começam. A língua. As fontes destacam palavras hebraicas, né? Tipo esh, que é fogo comum. Mas o foco mesmo é em serap. Serap. Essa palavra é mais complexa. Pode ser ardente, mas também serpente que queima, sabe? E é daí que vem serafim. No grego, depois, tem o pir, fogo. A sugestão é que as traduções às vezes simplificaram demais. Perderam essa nuance de um agente ígneo, um ser de fogo, principalmente com os serapim. Quer dizer, não é negar o fogo literal, óbvio, mas sugerir que em momentos-chave de intervenção divina, o fogo seria a manifestação visível desses seres. Tipo, anjos. Isso muda bastante a leitura, né? Muda. Mas essa conexão fogo, serpente que queima, serafim, não parece um salto meio grande ligar coisas tão diferentes só pela palavra charap? Como é que eles justificam isso? Ótima pergunta. É bem no centro do argumento deles. A justificativa é que essa dualidade na palavra charaps, ardente, serpente, não seria um acidente, seria a chave para conectar esses fenômenos que parecem tão diferentes. Ah, tá. Essa teologia de impacto, pelo que a gente vê, ela busca agentes concretos por trás das descrições, sabe? Uma leitura focada na agência. Então, para eles, usar a mesma raiz charap para serpentes lá de Números 21, que agem como juízo. Certo, as serpentes no deserto. Isso. E para os seres celestiais lá de Isaías 6, ao redor do trono, para eles isso indica que é a mesma categoria de ser, agentes ígneos divinos, só que se manifestando de formas diferentes, conforme o propósito de Deus naquele momento. Entendi a lógica da conexão que eles propõem. E aí essa abordagem busca um padrão já no Antigo Testamento para sustentar essa ideia do fogo como agente angélico. Sim, busca precedentes. As fontes apontam justamente para esses dois exemplos que eu falei. Primeiro, as serpentes ardentes, os serafim, lá de Números 21. Nessa leitura, não são só cobras venenosas, são agentes ígneos de juízo, com uma aparência talvez de serpente, talvez flamejante. E segundo, os serafins de Isaías 6. Ali são chamados de os ardentes serafim, né? Seres angelicais ligados à santidade, ao fogo purificador em volta do trono. E a ideia é que esses dois usos de serafim são o mesmo tipo de entidade? Exatamente. Essa é a conexão crucial para a teoria deles. E eles citam também o Salmo 104, versículo 4, que no hebraico pode ser lido como Deus fazendo do fogo seus ministros, seus servos. Até a imagem de Deus como fogo consumidor, lá em Deuteronômio. Eles interpretam não que Deus é fogo, mas que o poder e o juízo dele se manifestam através desses ministros de fogo. A força do argumento é tentar ver uma consistência, sabe? Onde tem intervenção divina com fogo, com juízo ardente, poderiam ser esses serafim agindo. Ok, isso prepara o terreno para a gente chegar em João Batista. E aqui a coisa fica realmente interessante, né? Ele anuncia alguém maior
que batizaria com Espírito Santo e com fogo. Exato. A leitura comum pensa em purificação pelo Espírito ou no fogo do juízo final, separar o trigo da palha, aquela coisa toda. Mas essa teologia de impacto, pelo que está nos materiais, vai por um caminho bem diferente, certo? Bem diferente, bem longe do simbólico ou só metafórico nesse ponto. Nessa visão, o fogo de João Batista não seria só uma imagem da força do Espírito ou do juízo lá na frente. Seria a atuação concreta mesmo, daqueles mesmos agentes angélicos, os seres ígneos que a gente viu no Antigo Testamento. Concreta? Como assim? A função deles aqui seria dupla, né? Como na pregação do João mesmo. Por um lado, juízo, separação, queimará a palha com fogo inextinguível. Por outro lado, talvez um tipo de selamento, de transformação para quem recebe o Messias, talvez até ligando com os anjos que selam os servos de Deus lá no Apocalipse capítulo 7. Então, o batismo de fogo seria, mais literal do que a gente pensa? Uma imersão ou uma marca feita por esses agentes de fogo? Como funcionaria isso? É uma forma de colocar, a interpretação aqui é bem específica, pode soar meio densa. As fontes descrevem isso como o espírito de YHWH atuando através da substância ígnea viva e identificam essa substância com os serafins. Basicamente, não é só o Espírito Santo agindo de forma abstrata, mas o Espírito agindo por meio desses seres de fogo. É um jeito de conectar a ação do Espírito prometida no Novo Testamento com esses agentes de poder lá do Antigo, sabe? Mantendo uma continuidade. Entendi. E por que eles fazem questão de separar esse fogo do poder da ressurreição que Jesus falaria depois? Por que essa distinção é importante para a teoria? Boa pergunta. Parece que a distinção é importante para eles para manter o fogo ligado especificamente a essa ideia de juízo, de poder, da manifestação da autoridade de YHWH, do Deus Pai, através dos anjos, dos ministros ígneos, como eles veem desde o Antigo Testamento. Certo. O poder da ressurreição estaria mais ligado à obra de Cristo, à nova vida no Espírito, de um jeito diferente. Separando os dois, o fogo mantém essa conotação específica, agente de poder e juízo divino. E isso prepara o terreno para a manifestação final dele lá no Apocalipse. Faz sentido. Dentro da lógica interna deles, claro. E isso leva a gente naturalmente para o livro do Apocalipse. Que é um livro, nossa, cheio de fogo, né? Fogo do altar, fogo consumindo o inimigo, o lago de fogo e enxofre. A paisagem é puro fogo. E, consistentemente, a interpretação que a gente está vendo aplica a mesma lente. Todo esse fogo do Apocalipse, que termina no juízo final, representaria a ação desses mesmos agentes angélicos ígneos, só que agora em escala cósmica, executando a justiça divina. Um texto que eles sempre citam para reforçar isso é Apocalipse 14:18, fala explicitamente do anjo que tinha poder sobre o fogo. Isso, para eles, é quase uma prova de que o fogo não é só um elemento passivo ou só símbolo. É um domínio, uma manifestação controlada por certos anjos. Entendi. E a função deles aqui, principalmente de juízo, se conecta direto com a função punitiva lá das serpentes ardentes de Números. É uma linha reta para eles. Ok, então temos essa proposta, agentes ígneos no Antigo Testamento, mencionados por João Batista, papel central no Apocalipse. Voltando ao nosso foco principal, quais são então as semelhanças-chave que essa teologia de impacto vê entre o fogo de João Batista e o fogo do Apocalipse? Se a gente juntar tudo que essa perspectiva argumenta, como está nas fontes, aparecem duas semelhanças principais que ligam o fogo de João ao do Apocalipse: a origem e a função. Vamos ver a origem comum primeiro. Como seria isso? A origem comum, segundo essa visão, os dois fogos, o do batismo anunciado por João e o fogo do juízo final no Apocalipse, eles vêm da mesma fonte. Esses seres angélicos ígneos. Podem ser chamados de serpentes ardentes, serafins ou só ligados ao fogo divino. Mas são vistos como a manifestação visível e um instrumento direto da ação de Deus, de YHWH. O fogo, nessa leitura, não é algo separado deles. O fogo é a presença ativa, a substância, a ação desses anjos de fogo.
A natureza deles é fogo, e a ação deles se manifesta como fogo. Entendi. Então a matéria-prima desse fogo, digamos assim, são esses seres. A mesma categoria de ser agindo em momentos diferentes da história. Exatamente. Essa é a base da origem comum. E isso leva direto para a segunda semelhança, a função relacionada. Certo. Mesmo que os contextos sejam diferentes, João Batista preparando o caminho para o Messias e o Apocalipse com o cenário do fim dos tempos, os dois fogos estão ligados à intervenção divina. Uma intervenção com consequências drásticas, né? Sejam transformadoras ou de juízo. Como assim, drásticas? Explica melhor. No contexto de João, o fogo serve para separar, queimar a palha e talvez marcar ou selar quem pertence a Deus. No Apocalipse, o fogo executa o juízo final nos inimigos de Deus e purifica a criação com um lago de fogo. Nos dois casos, segundo essa teoria, a função é de uma ação divina poderosa que intervém, que classifica, julga ou transforma. E essa ação é mediada por esses mesmos agentes signos. A fonte até questiona um pouco a ideia de purificação como algo suave, sabe? Vê mais como parte desse cenário drástico de juízo e transformação lá do Apocalipse. Percebo. Então, essa teologia de impacto não enxerga esses fogos como coisas isoladas ou só símbolos, mas como parte de uma linha contínua de ação divina através de agentes específicos. Precisamente. Ela traça uma linha. Começa nas serpentes ígneas lá no deserto, passa pelos serafins no templo de Isaías, informa o batismo de fogo de João e termina no fogo do juízo do Apocalipse. Uau! Todos seriam manifestações da mesma realidade espiritual, esses agentes ígneos agindo com propósitos diferentes, mas relacionados em cada ponto da revelação. É uma tentativa de criar uma teologia sistemática desses fenômenos de fogo. É sem dúvida uma visão bem coesa internamente. Liga o Antigo e o Novo Testamento de forma direta através desses agentes, mas é fundamental a gente dizer, né, como os próprios materiais indicam. Essa leitura da teologia de impacto é bem diferente das interpretações mais tradicionais. Com certeza. As visões mais comuns geralmente veem o fogo de João e do Apocalipse mais como símbolo, como metáfora, para a presença purificadora do Espírito, para o zelo de Deus, para o sofrimento, para o juízo final, sem necessariamente colocar seres angélicos literais como sendo o fogo. Sem dúvida nenhuma. É crucial entender que a gente está explorando uma perspectiva teológica específica, talvez minoritária alternativa. As fontes que a gente analisou destacam o que elas veem como pontos fortes, essa coerência interna à TNT, a capacidade de explicar passagens difíceis. Certo. E o apoio de textos como Mateus 25:41, onde Jesus fala do fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Isso sugere uma ligação fogo-anjos no contexto do juízo, né? Mesmo que sejam anjos caídos ali. Mas elas também reconhecem os desafios, imagino. Os pontos fracos dessa teoria. Sim, e isso é importante para a gente ter uma análise equilibrada. A principal fragilidade, acho, é o peso enorme da tradição. Séculos e séculos lendo a maioria dessas passagens de forma mais simbólica ou metafórica. Verdade. Para sustentar essa leitura de agentes ígneos literais de forma convincente, precisaria mostrar passagem por passagem que essa era a intenção original dos autores. Isso é um desafio de interpretação enorme, né? Raramente tem consenso. E tem outra coisa, a palavra fogo tem muitos usos na Bíblia, né? Fogo de sacrifício, fogo como paixão. Seria difícil encaixar tudo nessa ideia de ser ígneo. E por que será que as interpretações mais tradicionais preferem o simbólico nesses casos? O que leva para esse lado? Literário, por exemplo. O Apocalipse é altamente simbólico, visionário. Argumentam que buscar um referente literal para cada imagem, tipo o fogo, pode fazer a gente perder o ponto teológico principal que o autor queria passar. Faz sentido. E tem as diferentes escolas de interpretação, né? As hermenêuticas. Algumas focam mais no significado teológico geral, outras na intenção do autor humano, outras na recepção histórica.
A teologia de impacto, pelo que a gente viu, parece priorizar uma leitura que busca identificar agentes e ações concretas por trás das descrições, mesmo as mais visionárias. Isso mostra como os nossos pressupostos, o jeito que a gente chega no texto, influencia demais as conclusões. E a própria fonte, é bom frisar de novo, coloca essa teologia de impacto como uma visão, um ângulo particular. Reconheço que tem um monte de interpretações válidas, academicamente defensáveis, sobre esses temas tão complexos. Batismo, Espírito Santo, fim dos tempos. Exploramos hoje, então, uma interpretação bem singular presente nos materiais que a gente analisou. A ideia de que o fogo bíblico, em lugares-chave como a pregação de João Batista e as visões do Apocalipse, poderia ser não só chama ou símbolo, mas seres angélicos ígneos agindo. Vimos como essa perspectiva específica, a teologia de impacto, tenta conectar esses dois fogos, propõe que eles tenham uma origem comum nesses seres de fogo e funções parecidas, de juízo e transformação, como mediadores da ação divina. Exato. E para deixar uma reflexão final que talvez vá um pouco além do que a gente conversou. Se essa leitura que vê agentes literais, onde a tradição costuma ver símbolos, se ela fosse levada mais a sério, como isso mudaria a nossa compreensão sobre, por exemplo, a natureza do juízo divino? Seria algo mais pessoalizado, executado por seres conscientes? Boa pergunta. Como isso alteraria nossa percepção sobre como a presença e o poder de Deus se manifestam no mundo? E, pensando mais longe ainda, que outras imagens ou símbolos bíblicos que hoje a gente talvez considere só metáfora poderiam ser revisitados? Será que existe uma agência literal, uma realidade espiritual mais concreta por trás deles? Fica a provocação para a gente pensar nas camadas de significado desses textos antigos e no modo como a gente interpreta eles.